Olá, pessoal, aqui é Renata Castilho, professora de Língua Portuguesa e Literatura, e venho começando esse papo aleatório jogando para vocês um provérbio. Quem lê viaja? Vocês concordam com esse provérbio, quem lê viaja? Trago aqui 10 dicas de leitura para quem quer viajar intelectualmente. Vamos aí. Primeira dica de leitura. Um livro da série Vagalume chamado A Maldição do Tesouro do Faraó. É um livro que especifica, que descreve perfeitamente a cidade de Cairo, no Egito. Então, conta a história do professor de história, chamado Ciro, que decide levar os seus filhos para conhecer o Egito. E lá eles passam por muitas aventuras, como um grande roubo que acontece no Museu do Cairo. E eles têm que... Como que eu posso dizer? Eles têm que provar que o pai deles não roubou esse tesouro. Então vai a primeira dica de leitura, A Maldição do Tesouro do Faraó, que descreve o Egito. A segunda já vai para a América do Sul, chama-se Aventuras do Império do Sol, também da série Vagalume, e esse é da Silvia Cinta Franco. Uma curiosidade curiosa. Meu nome artístico de poetisa, Reca Silva, veio desse livro. Claro que houve uma coincidência aí, porque eu sou Renata Castilho da Silva, acabou virando Reca Silva. Mas uma personagem desse livro me influenciou, chamada Reca. Conta a história de 3 garotas, que elas têm que manter o patrocínio do time delas, chamado Baleia Azul. E para conseguir manter esse patrocínio, elas têm que vencer o Interclubes, aonde? No Peru. Através da leitura desse livro, eu tive muita vontade de conhecer Machu Picchu. Até hoje, eu morro de vontade, porque eles descrevem perfeitamente a cidade de Lima, no Peru, e também a grande território Inca, a grande cidade perdida Inca, chamada Machu Picchu. Então, para quem quer conhecer um pouquinho do Peru, sem precisar comprar passagem, tá aí A Maldição do Tesouro do Faraó. A terceira já é uma viagem brasileira. Chama-se A Ladeira da Saudade, Guaimá de José, já da série Veredas. Esse livro conta a história de Dirceu e Marília, 2 jovens que se apaixonam durante a estadia de Marília na cidade de Ouro Preto. Para quem não sabe, Ouro Preto é a antiga Vila Rica. Enquanto se passa a história de amor um pouco proibida de Marília e Dirceu, atual, há um remake, há um flashback, e eles relembram uma grande história de amor que existiu anos atrás, verídica, na Vila Rica, do poeta Tomás Antônio Gonzaga, que assinava como Dirceu de Marília, e Maria Joaquina Doroteia Seixas, que é a grande Marília, musa inspiradora de Dirceu e do Tomás Antônio Gonzaga. Então, para quem conheceu Ouro Preto, vai uma dica de leitura. Detalhe, eu fui para Ouro Preto, adorei. E tudo que descreveu nesse livro é o que era Ouro Preto. Quarta dica, já volta para a Europa. Agora vamos, quer dizer, é o primeiro que vai para a Europa, né? Porque os outros não. É um livro chamado Christiane F., drogada e prostituída aos 13 anos. Conta a história de uma garota alemã chamada Christiane F., que passou por sérios problemas referente a drogas. E a história se passa em Berlim. Inclusive, há uma descrição do show do David Bowie, que aconteceu na cidade de Berlim, muito ótima também. Chega a ser uma descrição histórica para quem é fã de rock. E como esse livro é baseado em fatos reais, o show do David Bowie realmente aconteceu. Próxima é um livro do Sidney Sheldon, que é um ator que eu adoro. Se você pegar na minha estante de livro, acho que os 15 livros que tem nela é do Sidney Sheldon. Eu acho que é até um cara que foi injustiçado, porque é um dos maiores vendedores de livros. E não foi, e é considerada subliteratura. Por ter sido um best-seller, por ter sido acessível, a literatura acaba o cara não sendo tão valorizado. Mas o Sidney Sheldon escreveu um livro chamado Areias do Tempo,
que faz uma descrição minuciosa de um país que eu nem sabia que existia, porque eu era adolescente quando eu li esse livro, até fazer a leitura do livro chamado Areias do Tempo. Areias do Tempo conta a história de uma revolução que acontece até hoje na Espanha, uma questão política chamada do país basco, que quer se libertar da Espanha. Então, conta a história de uma garota que se apaixona por um líder da revolta dos bascos, e é interessantíssimo. Então, para quem quer conhecer a Espanha, o País Basco, a cultura espanhola, aí tá Areias do Tempo, do Sidney Sheldon. O próximo livro já é O Menino Sem Pátria, do Luiz Puntel, que acontece uma parte no Chile, outra parte na França. Conta a história de uma família que está exilada na França e tem a vontade de voltar para o Brasil. É interessante que conta a questão da abertura política, da anistia política. E essa família também tem que retornar para o seu país, tem que lutar pela liberdade do seu país para que possam voltar em segurança. Então, o livro é Um Menino Sem Pátria. E também, pessoal, temos aqueles que dão aquelas viagens, como que eu posso dizer, lúdicas. Eu acho que num só eu vou colocar 3 livros. O primeiro é O Mágico de Oz, que além de escrever um pouco as pradarias do Kansas, também conta a história de uma garota que tem que encontrar um mágico e conseguir voltar para o seu lar, que é o Kansas. O Mágico de Oz, pessoal, mostra interessantemente não só essa viagem da Dorothy para um país mágico que é Oz, mas também a questão do: será que nós pedimos coisas que já temos? Observem o pedido do leão, que quer a coragem, mas ele enfrenta os medos. O espantalho, que quer inteligência, mas ele tem as ideias do grupo. O homem de lata, que quer o coração, mas ele é emotivo. E Dorothy, que começa a valorizar sua família quando fica longe dela. Então vai aí o Mágico de Oz. Peter Pan, para quem quer conhecer o lado lúdico. A Terra do Nunca também, onde ele vive as aventuras com o Sininho, João, Angie e os meninos perdidos. Gente, para quem quer outra curiosidade curiosa, para quem não sabe, a mansão que o Michael Jackson construiu nos Estados Unidos, chamada Neverland, se deve à Terra do Nunca, do livro Peter Pan. E por último, não é uma viagem a nenhum lugar, a nenhum país, a nenhum lugar lúdico, mas fala sobre o conceito de viajar, que é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe sai do seu pequeno planetinha B612, 612, se eu errei o planeta, desculpe, pessoal, para adquirir conhecimentos, adquirir maturidade, e cada planetinha que ele viaja, ele tem um aprendizado. E é um livro que mostra a importância da viagem, a importância da vida. Porque é um livro filosófico maravilhoso, tanto que tem uma frase que eu adoro: quem anda sempre em frente, sem olhar para o lado, não pode chegar a muitos lugares. Então, gente, para quem quer saber a importância de viajar, a importância da cultura pós-viagem, vai aí O Pequeno Príncipe, tá? De Anthony Saint-Exupéry, tá? Então, pessoal, espero que tenham gostado do papo aleatório. Hoje foi mais dicas de leitura de quem lê e viaja. Espero que tenham anotado essas dicas, se interessem por algum livro e que comecem a adotar o prazer da literatura. Até mais!